Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo o livro de Deuteronômio e tem sido maravilhoso. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve, o Senhor cuida de nós, o Senhor manifesta sua graça sobre nós. O Senhor é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. Grande é o Senhor, santo é o teu nome, maravilhoso é o Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos despertado, derramado da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mais esta manhã, como somos gratos, como somos felizes por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, por tua fidelidade, pela sua graça e pelo seu amor derramado sobre nós. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações, para que o seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que possamos compreender a tua palavra, compreender a tua mensagem, e que não seja apenas uma leitura, Senhor, mas que seja uma transformação em nossas vidas, para que possamos pegar o que está nas Escrituras e trazer para o nosso tempo, trazer para a nossa época e exercer isso em nossas vidas, Pai, para que possamos aprender a viver o que está escrito na Bíblia. Para que seu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nos usa, Senhor, como canal de bênção, como canal daqueles que levam a tua palavra a outras pessoas, para que o seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Seja, Senhor, com a nossa nação. Abençoa o governo, abençoa as pessoas, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, que os seus olhos e os seus ouvidos comecem a abrir para as coisas que estão vindo, pelas que há de vir, que o desejo de ter um avivamento individual, de ter uma intimidade individual com o Senhor, de ter um contato íntimo com o Senhor, queime nos corações da tua igreja, para que o seu nome seja exaltado, Pai. Eu sei que muitos não vão acordar agora, mas aqueles que o Senhor está despertando, Pai, alimente cada vez mais, para que possamos ter cada vez mais sede de Ti, Senhor, e desejo de buscar a Tua presença e de buscar a Tua face. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda seta, de tudo que vem para nos destruir ou para nos afastar de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, seja com a nossa vida, tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo trabalho, obrigado pela vida, pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde, Senhor. Seja com aqueles que não puderam entrar, seja com os familiares de todos aqui que porventura possa estar enfermo, seja, Senhor, o transformador na vida das pessoas e que o Senhor possa nos usar como um canal dessa transformação para a glória do teu santo nome, para que o seu nome seja exaltado, Pai. Traga paz para Jerusalém, traga paz para aquele povo, traga um avivamento ao coração deles, ao ponto de reconhecerem Jesus como o Messias, Jesus como o Rei dos Reis, Jesus como Deus, para a honra e glória do teu nome, para que o seu nome seja exaltado aqui e em toda a terra, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, para que nós possamos, Pai, ver o resplendor da tua glória e possamos viver a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para quem entrou. Bom dia. Bora Bom então. dia. É Deuteronômio Bom 23. dia. Bom dia. Eu acho que é isso. 2. É 21? 22? 22.
22, eu li o 21. 22. Ah, tá, 22. 22. Então vamos lá. Passou o final de semana, já esqueci. A respeito do que se perdeu. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas, se faltar, leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, com qualquer outra coisa que seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Diversas leis. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave e alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturado. Coloque franjas nos quatro cantos do manto que você usar. Lei a respeito da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la, ele ia atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: cansei Casei com esta, casei com essa mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade, junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: Dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: Descobri que sua filha não era virgem, mas aqui está as provas da virgindade da minha filha. E estarão a e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem e o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá matá-la, embora durante a sua vida, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porque se isso for feito, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se o homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casado
tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, você deve trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher e seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levantou contra o seu próximo, ele tirou a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá que recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Eu estava lendo aqui, eu estava lembrando de Davi, né? Que quando ele mandou buscar Betseba, quem poderia protegê-la foi quem abusou dela, né? E é bem interessante que no começo aqui a gente vê a parte de honestidade, né? Que é aquela velha história que a gente fala para os nossos filhos: de quem é essa borracha? De quem é essa caneta? Ah, eu achei. Não, tem algum dono. Então não pegue as coisas que não são suas, né? Cuide. E se você não sabe de quem é, cuide e deixe a amostra para que, se o dono aparecer, você possa devolvê-lo, né? O verso 1, ele mostra, assim, para a gente ter uma atitude humanitária mesmo, né? Ajudando quem precisa e sendo correto nas ações. Sim. Isso é bom para a gente também lembrar, né? Que a gente tem que ser correto naquilo que a gente faz, que a gente não pode ser desonesto com os outros, porque a gente não quer que os outros sejam desonestos conosco. Então, que a gente possa ter a primeira partir da gente essa ação, ser honesto, ser correto, né? Ver que você pode ajudar e não se calar. Por que não ajudar? Você pode ajudar, dá a sua mão, estende sua mão. É isso aí. Uma coisa interessante aí também é quando receber o troco errado no mercado, né? Isso é muito comum. E até assim, quando você, por exemplo, encontrou uma carteira, né? Encontrou a carteira, os documentos, e tem dinheiro. Tem dinheiro, tem lá o documento, tem dono. Então, não é que você vai se apossar do dinheiro e devolver o documento, você vai devolver tudo. Porque, não tem, achado não é roubado. Não, senhor, está ali o nome da pessoa. Então, você tem que devolver tudo, porque não é seu. Você fica com aquilo que alguém te dá, mas que achar e tem um nome, acho que é obrigação sua. E aí as pessoas ficam assim, louvando, né? Aparece na rádio, na TV, olha, devolveu tudo. Tá certo, tudo bem, não vou julgar quem fica louvando, mas é o correto, assim, o que precisa ser feito. Não é seu, devolva. Tem um resuminho aqui. Pode falar.
Tem um resuminho aqui bem interessante, que ele fala que vemos a referência do amor ao próximo e a honestidade, que devemos falar a verdade ao próximo e não querer roubar-lhes de nada. A nossa justiça deve exceder a dos homens. Devemos ser sinceros e fiéis, até mesmo nas menores coisas, pois dessa forma Deus é glorificado e reconhecido a nossas vidas. Aí ele fala de relacionamento, de casamento, de pureza sexual. E ele finaliza falando: faça de Deus o firme fundamento do seu lar. Ele nos presenteia com a sua presença maravilhosa, com amor, refrigério e vida. Não desanime na busca ao Senhor. Pelo contrário, faça com que ele se sinta à vontade em sua casa. Outra coisa que eu queria comentar é sobre o verso 5, né? Que ele diz assim: não haverá, a minha é João Ferreira, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor, seu Deus. A gente vê que algumas denominações, elas colocam como se a mulher não pudesse ter tal vestimenta, aquela que não é da mulher. Mas Não eu pode penso esticar. que essa passagem, ela vai muito além disso, entendeu? De vestimenta, ela vai muito além disso. É assim, é ter Deus falando para a gente ter uma sexualidade definida, né? E porque lá em Gênesis ele fez o gênero masculino e feminino, o macho e a fêmea. Então, para o homem, ele deixar claro que ele é homem, né? Ter atitude masculina. E a mulher deixar claro que ela é mulher. A mulher deve ser feminina. Então, eu acho que dentro disso, né, que a gente não seja inseguro quanto à sexualidade. Né? Deus não se enganou quando ele definiu o gênero. Ele fez o gênero masculino e o feminino. E aí a gente vê dentro dessas questões de gênero, nossa, eu vi estava lendo uma vez e eu vi que a Comissão dos Direitos Humanos americano tinha feito assim, ela citava, acho que 31 identidades de gênero, né? Então, muita coisa. Então, Deus, o que ele definiu lá em Gênesis foi o gênero macho e fêmea, masculino e feminino. É, é bem interessante, né? Só que aí a gente tem que, não discordando, mas sempre trazendo para a realidade, né? E trazendo para o histórico. Eu acredito que muita coisa Deus fazia para haver a separação e a distinção entre os seus povos, né? Porque que acontece? Quando há uma distorção da palavra, quando há falta de compreensão de tudo, muitas vezes esse seu posicionamento ele está correto sobre, eu vejo assim também, sobre macho e fêmea, mas por muito tempo, muitas religiosidades trouxeram de essa palavra para de tal forma assim, mulher não pode usar calça, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, o homem mesma coisa. Então, tipo assim, começou a gerar este preconceito, né, começou a gerar essa perseguição, começou a gerar essas coisas, aí você fica assim: "Cara, realmente é isso que tá escrito ali? E por quê?". Eu lembro que no meu tempo mulher não podia nem andar de bicicleta. Não, a gente vê algumas religiões que a mulher não pode usar nenhum adorno, né, a gente estava conversando sobre isso, brinco, correntinha, pulseira, é um absurdo, Mas não pode. esse questionamento aqui, gente, é em relação assim, é ao ser mulher e é ao ser homem, não relacionado diretamente com a questão da vestimenta.
entendeu? porque aí se usasse aquele tal de vestimenta, confundiria as pessoas, e aí já puxava para a sexualidade, né? Aí eu penso assim que talvez já começava a perversão ali. Porque eles estavam entrando ali e tendo contato com aqueles povos pagãos. Então, até tem uma parte, mas isso ele vai falar, acho que no 23, ele vai falar sobre essa questão da sexualidade e os povos pagãos, haviam nos seus cultos, eles realmente, assim, eles usavam uma certa vestimenta que não deixava definido a sua sexualidade, a sua essência de mulher ou de homem. Então, Deus está falando nesse sentido, de a gente tomar, não sei se é essa palavra, mas da gente ter consciência do que ele gerou em nós, né? Homem, nasceu homem, mulher, não, homem nasce homem e deve ser masculino. Mulher nasce mulher e deve ser feminina. Sim, e eu não discordo. O que eu quero falar é trazendo para algumas regiões de hoje, que é igual como a Beth falou, por muito tempo foi usado essa ideia para cortar muitas coisas. E eu acredito que hoje precisa se restaurar o feminino e o masculino totalmente. A gente estava conversando ontem, e o que acontece? Precisa voltar a mulher, o ser feminina e ter a maturidade. Ah, Éder, do que você quer dizer? Parou-se, cara. A gente vê hoje muita mulher masculinizada e a gente vê muito homem afeminado. E é aqueles cara que de calça super apertada. E a gente tá na modinha agora, aquelas camisas que parece metade da barriga. Próprio. Então a gente tem que ficar muito atento com essas partes das vestes e tomar muito cuidado com o julgamento que tinha antes. Então é uma linha muito fina que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. Mas precisamos tentar buscar sempre no Senhor a compreensão, né? E realmente, hoje a gente precisa, eu acredito, que o homem precisa voltar a buscar sua masculinidade, buscar voltar o que realmente é ser homem, tanto nas atitudes como nas vestimentas, em tudo. E a mulher a mesma coisa, voltar à sua feminilidade que se fala, É, e buscar também a voltar até essa essência, porque o que acontece? Eu vejo um plano, né, para inverter isso. E por isso que a gente está vivendo essa sociedade hoje tão difícil, né? é isso, você vai se posicionar, assim, ter o seu posicionamento, segundo a palavra de Deus, gera até guerra, bem complicado. Mas no fim dos dias seremos perseguidos por defender a nossa fé, por acreditar no que acreditamos e por defender o que acreditamos, né? Gente, não saindo do assunto, mas dentro do assunto, que coisa que estão fazendo com o André Valadão, gente? Que é isso? Meu Deus. É só o começo. Só o começo, verdade. E é só porque ele está em evidência. Ah, com certeza. Você pega ali, por exemplo, um outro pastor da Lagoinha, que é o André Fernandes, que também é um cara que muitos conhecem. Ele está pregando a mesma coisa e ninguém está falando nada. Você entende? É porque ele está em evidência, porque ele é um nome que todo mundo conhece. Mas isso é só o começo, vai apertar o cerco para todo mundo. Não entraram na casa do Pablo para prender um monte de coisa dele e não acharam nada? Nossa. Só o começo. Acharam, né? Quem acompanha, acharam Bíblia, cartas, livros,
respeito. Eu estava pensando aqui, vendo essa questão que foi falada aí sobre vestimentas e tudo isso, né? E o senhor falou também essa questão da mulher hoje estar masculinizada e o homem afeminado, usar esse termo. O que eu vejo também nesse versículo 13, quando ele fala assim, ó, quando o homem tomar a mulher, né, tomar a mulher e depois de coabitar com ela, desprezar. Por que muitas mulheres têm despertado dentro dela e vivido nessa energia masculinizada? Por conta dos próprios homens que têm desprezado as mulheres no papel de homem, principalmente no relacionamento marido-mulher. Muitas mulheres hoje, elas estão com essa essência masculina por conta disso. Os homens não têm exercido a função de maridos dentro de casa, não tem sido o esposo, cuidador, aquele que é o cabeça realmente. O que tem ela obrigado esperava, a né? mulher, Que ela exatamente, esperava, né? exatamente, tem obrigado a mulher a ter essa essência. Não, E e aí a o que mulher a gente ferida, o que ela transmite para a filha? que o homem, entendeu? Por que muitos Que relacionamentos... você não precisa de homem. Esses dias eu peguei um Uber, e o Uber falando assim, que ele achou engraçado, que ele foi pegar uma passageira, e a mulher entrou no carro, e o marido ficou na porta de casa, e isso que ela falou para ele assim, você não esquece, hein, de limpar essa casa e lavar os pratos. Porque quando eu chegar à tarde, eu quero tudo isso organizado. E aí ele comentando comigo, assim, a gente falando essa questão mesmo, homem e mulher. E aí ele pegou e deu risada, né? Ele tipo, achei engraçado que ela entrou no carro para ir trabalhar e deu ordens para ele, como se ele fosse a mulher no relacionamento, vamos dizer assim. Eu digo, mas aí é que está a inversão de valores, né? Aí é que está. E às vezes, para a mulher mostrar essa essência masculina, às vezes ela não precisa nem estar de calça, ela está de saia e mostra. Eu já vi muitas pregadoras dizer assim, é porque eu sou pesada assim mesmo, esse é o meu jeito, eu sou grossa assim mesmo, tal, tal. E tava com saia no joelho. Então, assim, a essência é muito direcionada pelo espírito. Então, infelizmente, tem havido muito isso, tem sim. E eu também já ouvi pessoas falarem para mim assim que um dia eu ia me tornar cristã de verdade porque eu usava calça. Entendeu? Aí esse final de semana, eu sei com uma amiga, a gente estava falando sobre essa questão, que ela falou assim, Neide, eu não aguento mais, eu estou incomodada, porque eu gosto de fazer minhas unhas, eu gosto, tipo assim, são coisas tão pequenas, e a gente vê que as pessoas dão uma vazão tão grande para isso e para outras que, na verdade, deveria dar e não são dadas. Então, hoje a gente vê realmente, infelizmente, muitas mulheres têm perdido a essência feminina, e o culpado tem sido os homens. A mulher, ela quer um homem que seja protetor, que seja aquele cara que a mulher não precisa subir numa escada para trocar uma lâmpada. A mulher quer isso. Mas às vezes o cara não faz. E ela se vê na obrigação de fazer. Então, na mesa, ela senta na cadeira da ponta e ele fica do lado. E essa distorção de valores faz ao contrário também. Tem transformado homens femininos porque Um tem rouba medo a da energia mulher. do outro. Exatamente. Um rouba a energia do outro. Então, eu vejo que isso é um plano muito forte do mal, velho. É um plano muito forte de Satanás para haver uma destruição tanto da sociedade quanto do casamento. E você sabe o que acontece, Éder? Eu vou dar o meu exemplo. O fato de morar sozinha, trabalhar, ter que tocar pessoas, empresa, tudo isso, realmente eu tenho que, às vezes, tomar atitudes e posicionamento enérgico. Eu tenho que ter esse posicionamento, às vezes. E aí as pessoas olham assim e falam, nossa, a Neide é forte, algo do tipo, né? Mas é mulher, existe uma essência feminina. Mas as pessoas, por conta do meu posicionamento, do meu trabalho, as pessoas invertem isso, sabe? Acham assim, é porque a mulher é, sei lá, grossa ou algo do tipo, mas não é. É porque às vezes eu preciso tomar alguns posicionamentos que depende de mim tomar. E esse posicionamento aos olhos, às vezes, de outras pessoas, é julgado até de uma forma diferente, vamos dizer assim. Mas eu tenho o meu posicionamento e eu tenho consciência. Às vezes eu falo, gente, eu sou mulher, eu faço tudo, mas eu sei a minha essência, eu sei o que eu preciso fazer e o que eu tenho que fazer como mulher. E isso realmente, hoje em dia, eu vejo assim, um exemplo. Vamos dar assim, uma analogia, até mesmo dentro da igreja. Eu olho assim, eu falo, gente, eu não consigo ver. É igual minha amiga fala, a gente fica exigente. Eu não consigo ver o homem com a essência para estar do meu lado. Porque ele tem que ser mais forte do que eu, no sentido assim, não. Tem que ser mais cabeça, tem que ser mais responsável. E realmente essa tá a dificuldade hoje para mulheres.
mulheres, vamos dizer assim, como eu, Fortes. independente, que criou uma certa independência em todos os sentidos. Porque a maioria dos homens hoje, ele quer ser, não que seja errado, mas ele quer ser, tipo assim, sustentado por uma mulher, cuidado no sentido assim, a mulher que vai prover as coisas da casa quando na verdade é o homem, Ele né? quer uma mãe, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Então, assim, fica cada vez mais difícil realmente. É por isso que a E masculinidade está se tu perder a sendo essência, você olha assim e fala, meu Deus, você é homem, será? Eu brinco até assim, essa coca aí deve ser Fanta, eu brinco às vezes assim, né? Porque, gente, a gente não vê com atitudes masculinas, sabe, assim? E tá difícil. Mas é uma frase que o Cláudio Duarte fala muito, né? Se você achar um homem, agarra, porque tá difícil, é raro. Tá. É? E aí Ah, E ele fala para desculpa. as casadas, né? Se você tem um homem que quer ter relações com você direto, agarra também, porque também é raro. Então, realmente, a gente está numa sociedade onde a masculinidade está sendo afetada não só mentalmente, mas alimentalmente, tá? Os alimentos causam isso também. Sim, Exatamente. os hormônios, né? Esse Sim, que teve agora de moda aí, alguma coisa assim, eu até vi um cara que eu gosto das falas dele, ele pegando alguns exemplos de homens que estavam ali, né? Aí ele falou assim, onde já se viu, acabou, você não se vê mais. E, infelizmente a gente vai ver cada vez coisas piores, né? Isso é fato. Mas você vê o homem, você olha assim, gente, não tem mais uma essência masculina. Um exemplo, eu tenho como referência o meu pai, de homem. Eu tenho 43 anos, mas assim, é o homem que eu espelho como homem, é o meu pai. Foi sempre provador, cuidador de tudo dentro de... Até hoje. Eu sempre fui assim. Então, assim, eu tenho ele como referência. Pode falar o que for. Meu pai, para mim, é uma referência de homem. E eu canso de falar isso para ele. Não perdeu essa essência em momento algum, sempre. Tudo dentro de casa, não, eu resolvo, eu faço. Por mais que minha mãe trabalhasse, por mais que minha mãe gerasse, mas ele sempre foi o provedor e mostrou para a gente o cuidado de tudo. Eu trago isso como referência. E aí, para vocês verem como que afeta a vida da gente, né? Em tudo, tanto adulto quanto as crianças, principalmente as crianças. Como é, assim, prejudicial na infância a criança não ter uma referência de masculinidade de homem. Como é, sabe? Porque ele Principalmente vai para o crescendo. filho menino, né, Fabiana? Verdade. Eles necessitam dessa referência de homem, de pai. Os meninos, principalmente, eles necessitam. Então, é a sociedade, assim, crescendo caótica, né? Porque não tem referência, e aí a mulher tendo que assumir esse papel, porque não tem, e aí ele vê, falando no caso do menino, ele vê aquela mulher forte assumindo tudo ali, então a referência dele qual que é? Aí ele casa, ele quer uma mulher assim também. Você entendeu? Então a mulher que vem a ser o exemplo que ele tem de mãe, que vai cuidar, que vai ter dozinha dele, que não vai cobrar as responsabilidades dele. Que é isso que muitas mães hoje têm feito com os filhos, criados filhos afeminados. Infelizmente. aí ele casa com uma menina que era filhinha do papai, que o papai fazia tudo, aí onde ferra tudo dentro do casamento. Ou Porque então casa uma colérica, uma totalmente dominadora e vai viver um relacionamento frustrado. sempre coitado, sempre abortado, né? Sempre cortado. A Neide falando aí do caso do Uber, né? Me veio à memória que teve um ano que eu trabalhei para fora, assim, só eu e meu esposo ficou em casa. Ele lavava, passava, cozinhava. Eu só não falei para ele fazer, né? Mas ele que cuidava de casa. E aí no final, qual que foi o que eu entendi? Que primeiro que eu vim de uma família matriarca, né? Então para mim era natural a mulher mandar no homem. E isso eu tenho trabalhado todos os dias em mim, o Senhor, né? Com a sua graça, a sua misericórdia, porque isso é tão forte, porque é um ciclo, né? Então
precisa realmente, primeiro eu preciso realmente decidir que não quero mais. E meu esposo, ele veio de uma família também matriarca, né? Então, quem manda lá é a mãe. Então, muitas coisas acontecia no nosso casamento que ele queria que eu tomasse conta. Tudo era eu, né? Então, tanto é que esse 1 ano eu trabalhei. E no final, eu fiquei doente. Por quê? Porque eu me sobrecarreguei, né? Eu peguei a missão do meu marido. E você contando isso, eu me lembrei. Então, realmente, isso eu senti na pele, né? E isso é muito forte. E eu tenho que cuidar, por quê? Porque eu tenho uma filha de 15 anos e tenho um menino de 9 anos, né? É isso que Então, acontece, Marilza. Na maioria das vezes, quando chega a um ponto assim, o que acontece? O relacionamento começa a ficar tão distorcido que a mulher ela olha para o homem, ela não consegue ver no homem aquele homem que ela tem mentalmente formado, que vai cuidar, que vai zelar, que vai ser o protetor, e aí ela começa a querer cobrar dele uma coisa que ela fez toda a vida, que ele haja como homem, mas ela que estava agindo no papel do homem. E o homem já tem dificuldade em se posicionar desse formato, porque ele estava acostumado também a mulher ser o homem do relacionamento. E aí que começam os conflitos, aí começa a discussão e a separação, porque ela quer que ele haja como homem, mas essa essência está nela, e ele costumou ver nela. Então é muito complicado isso. Nossa. E aí que muitas das vezes acontecem os divórcios da vida, infelizmente. Eu gosto muito tem um livro que acho que foi a Aline Barros que escreveu, acho que é Mulher que Ora, alguma coisa assim. O Poder da Mulher que Ora? Acho que tem uma parte no livro que ela fala assim que a mulher, ela é a dona do lar. Ela é a dona da casa. Ela é responsável pela casa. O homem é responsável por trazer o provimento para essa casa, né? E quando ela coloca dessa forma, ela explica, por exemplo, o que acontece hoje, por exemplo. A mulher hoje, ela também, não só hoje, tá, gente? Se vocês prestarem atenção, a mulher que ela é abusada, ela estava na onde? No campo. Então, ela estava trabalhando. Entendeu? Então a gente tem muito essa ideia na sociedade que a mulher não trabalhava. Não, a mulher sempre trabalhou. Sempre foi uma união dentro de casa para que houvesse provimento. Provérbios diz isso, né? Fala da mulher empreendedora, que ele fala, vendo um campo, ela vai, negocia e compra. Isso. Então, sempre a família sempre... E aí ela fala assim, então, mas a mulher ela é a responsável pela casa. E ela fala assim, só que muitas vezes a mulher trabalhando, o homem trabalhando, vamos pôr a parte da limpeza da casa. Ela vai chegar cansada, ela não vai querer fazer. E aí o homem pode ajudá-la a limpar essa casa e não tem nada de feminismo nisso, entendeu? É a parte dos dois estarem juntos. Aí ela fala assim, só que vamos lá, os dois entram num acordo que os dois não querem. Então os dois entram no acordo para pagar alguém para fazer também. Então, tudo, eu vejo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, tem que ser discutido, conversado, compreendido, para poder tentar levar isso sempre para frente. Quando o homem ele faz isso, ele está demonstrando para ela assim, eu amo você, eu vou cuidar de você também. Um exemplo, como o senhor citou, os dois trabalham, é sua obrigação como mulher fazer, ok, mas eu te amo tanto, meu bem, que eu vou te ajudar. Sim. Eu vou ser participativo nessa sua função aqui, que eu quero amenizar o seu sofrimento e a sua dor. Sim. Então isso é legal. E não a mulher achar, mas você tem a obrigação de fazer. Quando eu imputo para ele como obrigação, eu tiro da minha responsabilidade e coloco nele, que é a organização, como o senhor falou, da casa. Mas hoje em dia os valores são tão investidos que, infelizmente, a mulher fala assim, eu estou tendo que educar que a mãe não educou. Eu já ouvi várias mulheres fazer isso. E meu marido faz mesmo, porque eu estou tendo que educar ele, que a mãe dele nunca deixou ele fazer nada. Aí ela acha que a educação é isso, eu vou dar para ele as funções de casa para ele fazer, porque eu estou educando. Então tá tudo muito... E olha a importância da mãe no lar, né? Porque olha a fala, né? Eu tô tendo que educar porque a mãe não educou. Então, e o trabalho da mãe na época, né? Assim, o que aconteceu? Então, realmente, eu tenho essa noção, eu tenho essa consciência que, na verdade, eu estou educando minha filha e o meu filho, até mesmo por causa do exemplo, né, que eu citei, para isso, né? Para honrar a sua casa, porque tudo começa na nossa casa, né?
É isso aí. Sim. Mas será que eu estou educando ele como a mãe não educou? Será que é porque ela quer que ele seja do jeito que ela quer, Do não jeito do jeito dela. que tem que ser? Não porque a mãe não educou, é porque não é do jeito dela. Ó, eu tenho um testemunho que eu ouvi uma vez, eu achei interessante. Se A a mãe... minha nora falar isso para mim, eu vou falar, então devolve meu filho. Aí, ó. Ó o erro da mãe. Esse é o problema de muitos maridos não querer lutar pelo casamento. Porque se não der certo, tem o lar da mãe para correr. Eu só tenho aquele príncipezinho. Se ela for falar Vou mal dar- dele, eu pego ele para mim de volta. Vocês Vou conseguiram dar- Oh, meu entender? Deus. Muitas homens estão acreditando. A mãe dá Vou dar- corda. Vou dar a situação ao contrário do que a Beth acabou de falar. Estava conversando com uma mãe, e ela era mãe de uma filha. E ela, como mãe, falou: eu eduquei minha filha errada. Eu não ensinei minha filha a cozinhar, para você ter uma ideia, ela contando. E aí ela arrumou um rapaz e casou. E eles foram morar longe da casa da mãe, foram morar em outra cidade. E aí a mãe falou para ele, cara, ela reconheceu o erro dele, né, de alguma forma, e contou para ele. Ele falou assim: não, pode deixar que a gente se vira. E foram embora para outra cidade. Com uma semana, essa menina liga para a mãe desesperada, falando que quer voltar para casa, que o relacionamento não tá dando certo, que o casamento não tá dando certo, que ela precisa voltar, que ela não suporta mais, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. A mãe dela falou para ela assim, olha aqui, se você quiser voltar, você pode voltar, mas não para minha casa. A mãe se posicionou. Só que aí a mãe pegou e ligou para ele. Perguntou, ele falou, não, tá tudo normal. Ela só tá tendo que fazer o que ela nunca fez. E ela tá achando ruim. E como a mãe se posicionou não deixando a filha voltar para casa, aquilo foi passando, eles estão casados até hoje. Então, tipo assim, às vezes precisa de um posicionamento, um reconhecimento dos pais que cometeram erros e um posicionamento da mãe. Então, aquele casamento hoje perdura porque a mãe se posicionou. Falou, se você quisesse voltar, separar do seu marido, eu não posso te obrigar a não fazer isso, mas para minha casa você não volta. Não é mais minha responsabilidade, né? Um Eu acho exemplo. que para casar, precisava fazer um curso antes, né? Para saber o que é o casamento. Mas nem Concordo. isso. E com Concordo. certificado, ó, com certificado. Se não tiver certificado, não casa. Mas não garante, Olha, porque no curso, a por minha- mais que você entenda, A minha é avó superficial. mãe, ela falou assim, não, você casou, você não vai voltar para casa, você vai, entendeu? E, no entanto, eu fiquei 18 anos num relacionamento abusivo, agressivo, e empurrando com a barriga, rindo, felizinha, todo mundo achando que era um casal, uma família linda, e sendo totalmente marcada, amargurada, entendeu? De chegar a ir para eventos da igreja, ele sendo um pastor, chegar a ir a eventos da igreja maquiada para não mostrar as marcas. Então, Meu Deus. olha, então eu não tenho uma experiência boa de falar, não, fica, eu não acho dessa forma, depende de cada circunstância. Aí Sim. depois É. que os filhos cresceram, eles mesmos falaram, mãe, não fica com meu pai. Eles mesmos falaram. Aí eu tive coragem de enfrentar a vida. Foi quando eu saí. E agora eu estou vivendo, porque eu ia para o inferno dentro da igreja. Bem assim. Então, assim, devido à minha experiência, eu fico bem atenta a isso. E você acha que hoje não existe várias mulheres assim, por conta do sistema religioso, aprisionadas em relacionamentos frustrados e abusivos? Principalmente dentro da igreja, porque quando ela fala, ela comenta com alguém que ela pensa ser amiga, a pessoa fala, perdoa, vamos orar, e tudo continua do mesmo jeito. Fora ele bebe, ele é o que é, a hora que ele volta para casa, ele quer, você entendeu? E dentro da igreja é uma santidão, sabe? Que todo mundo fala, que casal bonito. Então, eu tenho uma experiência bem forte sobre isso, por isso que eu falo, olha, ninguém é obrigado a conviver com ninguém.
dessa forma que eu vivi, não. Minha experiência não é boa. A gente entende o seguinte: Deus fez um para cuidar do outro, e a partir do momento que ele age dessa forma, vamos dizer assim, que está crendo, vivendo numa palavra, não tem por que eu viver num relacionamento desse. E Deus foi tão bom comigo, Eu que me sempre deu um falo anjo. assim, Praticamente, essa pessoa que está comigo hoje não é uma pessoa, é um anjo. Ele não existe. mas E Deus era o que sempre eu honra, precisava. ele honra. O trabalho que eu faço com mulheres, a gente ouve cada caso que você fala assim, meu Deus, não pode ser real. E às vezes dentro das igrejas mesmo. Eu sempre Dentro falo, da igreja. existe Sim. um documentário que eu sempre gosto, chama Recasamento. Quando a pessoa assiste ele com uma visão espiritual, ela entende que tipo de relacionamento ela está vivendo e por que ela não precisa viver. Eu estou fazendo curso de terapia de casais, né? Eu quero atuar muito nesse segmento e na psicanálise, e foi dado um tema para a gente de aula muito interessante, falando um pouco sobre essas questões. E hoje a gente vê que a religiosidade é tão grande que tem uma pessoa que ela deu o testemunho dela ali na aula, o marido abusou de uma enteada, de uma sobrinha especial, ela descobriu o abuso, perdoou porque ele prometeu que ia mudar, aceitou ficar com ela aceitou ficar com ele, passou-se um tempo de 1 ano e pouco, ele abusou da filha, ela descobriu de novo, ele pediu perdão, a igreja falou porque ela tinha que perdoar, porque era o marido, o casamento, tal, e pasme, ela tá com esse homem, a filha preferiu sair de casa e ela tá com o marido. É assim. Você acha que ele não vai repetir esse padrão que ele está trazendo com ele Contando novamente? essa história, eu vivencio tudo. Vai. Você vê como que é. Um assunto leva a gente a outro. Então, assim, eu sempre falo o seguinte: a Mas mulher é um ela tem que assunto saber qual importante, é o viu, valor Neide? dela. Eu acho que a gente tem que abordar isso mesmo em qualquer oportunidade, porque existem muitos são mulheres caladas, não falam porque não tem para onde ir, não recebem apoio. E outra, essa história de denúncia funciona só no papel, tá? Porque quando a mulher denuncia, depois o cara vai lá e tal, depois que sai, ele ameaça mais ainda. E outra, se a mulher não consegue viver, não tem a sua própria dependência, ela fica mais, ela sofre muito mais. Então, esse assunto, ele não pode ser guardado, ele tem que ser comentado para que a mulher ela tenha coragem de agir na vida. E ela entenda que ela não é culpada, porque muitas das vezes ela entra no metamodelo que ela acha que ela é culpada de tudo aquilo ali. Sim. Ela merece, infelizmente, aquilo ali. E aí tem até dificuldade no próximo relacionamento, porque ela carrega aquela bagagem e referência do relacionamento que ela estava vivendo, abusivo, um relacionamento totalmente disfuncional. Sim. E esse é o trabalhar maior. Eu fico vendo, às vezes tem mulheres que eu sinto assim, que a gente conversa e falo, Deus, a alma está ferida. A alma está ferida, a mente está totalmente distorcida. E trabalhar, curar essa mulher, na essência. E é o que você falou, muitas das vezes a igreja não trabalha nesse... Tem vamos dizer assim, como tem vários ministério para cuidar. Ela pode falar, a igreja ela fala de casamento, ela fala que não pode acontecer isso e aquilo. Mas na hora que a mulher mesmo precisa, ela não tem apoio. Eu falo sempre assim, eu cito muito Provérbios, principalmente na parte que fala, se eu não me engano, é o 31, que fala sobre acerca da mulher. Você vê ali, ó, fala da mulher empreendedora, mas ela fala que o marido dela louva. Então, ele ama ao tal ponto de falar dela, falar bem, cuidar, zelar. Você louva aquilo que você ama, você louva aquilo que você quer ter perto. Então, eu sempre falo, não aceite menos do que você sabe que você merece. Isso. Não aceite. Tem o conselho prático de que o marido ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Pronto. Se possível, dando a vida por ela. É assim. Um guardião da vida do outro, né? É que esse é muito vasto, né? Eu falo, é bem amplo, que eles não conseguem entender, assim. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto do esmiuçado, assim, para mim, um relacionamento perfeito não é amor.
Porque o amor, ele não nasce. Eu não olhei para você e falo, eu te amo. Isso é mentira. O amor, ele é construído, ele é uma plantinha. Cada dia você vai fazendo aquele amor. É a convivência, é ali que você vai vendo se realmente você ama. Quando eu tô... Agora, o casamento, ele é baseado no respeito. Para mim, é tudo. Me respeitou, está demonstrando que me ama. Só isso. Quando eu tomei a posição, a atitude de divorciar, de separar, uma pessoa falou assim, mas Neide, eu não acredito, o seu casamento é referência para mim, a pessoa da família do meu ex-marido. Olha Eu falei, isso. não deixe de ter, porque eu não tenho que falar do teu irmão. Mas a partir do momento que ele deixou de cuidar de mim, que ele deixou de fazer o papel de homem que ele tinha que continuar fazendo, e ele começou a traição, vamos dizer assim, né? Para mim, ele saiu da aliança. Eu não sou obrigada Sim. a permanecer. Neide, mas você tem mágoa? Não, eu perdoei. Hoje a gente tem um relacionamento, a gente se fala, tal. Social, mas assim, Neide, eu sou um ser humano. Me traiu? Ok. Eu perdoo a traição, mas eu não sou obrigada a conviver com você. E eu jamais te aconselho mulheres, eu fui traída, eu quero perdoar, lute pelo seu casamento. Neide, não é da minha essência. O Espírito Santo não me moveu a tal maneira, tipo assim, porque meu esposo, um exemplo, me traiu, eu perdoo e eu vou lutar pelo meu casamento, porque eu acredito, Neide, não consigo ser assim. Eu perdoei várias vezes por conta da dependência. E você sabe o que isso causa, Neide? Quando a pessoa perdoa a traição e continua tendo um relacionamento com essa pessoa, ela leva o adultério para você. Porque que acontece? Tá na Bíblia isso, tá? Eu não tô tirando da minha cabeça, não. Porque quando a pessoa ela tem um adultério com a outra pessoa, ela tem relações sexuais com outra pessoa, e ela tem com você, o adultério que ela causou, ela tá causando em você. Ela tá levando isso para você. Sim. Então, realmente, por isso que o sexo foi tão banalizado. Por isso que a relação sexual ela foi jogada no lixo. Hoje, o sexo é jogado no lixo. E as pessoas não têm noção do como isso é sério. Casal, né? O sexo no relacionamento é um ato de edificação do casal. Mas hoje se tornou realmente corriqueiro, banal, é um, é outro, eu vou experimentar para ver se vai dar certo. Não, e não tem noção do quanto espiritualmente isso é forte e pesado. Carrega as energias demoníacas do outro, né? Por isso que às vezes tem homem que não prospera, por isso que às vezes tem mulheres que vivem frustrada por conta dessa carga que carrega mesmo, eu falo, no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, né? Infelizmente. E eu me posicionei dessa forma e falo para vocês, não me arrependo de um momento sequer. Sexo é conexão de alma, né? E aí eu volto para tudo que vocês estavam falando. Eu gosto muito da passagem, se eu não me engano, é 1 Pedro 7, que fala sobre o homem honrar a sua esposa. Eu acho que é 1 Pedro 7, que fala da mulher, né, que ela tem que ser a cuidadora, e aí ele finaliza que o homem tem que honrar a sua esposa porque ela é frágil, e se ele não fizer, suas orações não chegam ao Senhor. Olha. Então, as orações são atendidas, desde mesmo. É isso aí. Então precisamos estar atentos, né, cara? Por isso que quando eu falo assim, precisamos recuperar a masculinidade, muitas vezes as pessoas pensam que é essa masculinidade de ser machão. Não, é voltar à essência do que Deus quer para nós. Isso. Sabe? Uhum. E como isso se perdeu. E aí quando você encontra um homem violento, por exemplo, além de você ter que buscar toda a conduta histórica dele do passado e tentar entender aonde isso se perdeu. Por que ele é um cara violento? Às vezes porque o exemplo do pai dele era igual. É o metamodelo que ele tem, né? E ele vai reproduzir. Então, por isso que o homem ele precisa ser tratado, tanto aquele homem que é um machão extremo, que acha que a mulher é sua escrava, como aquele homem afeminado que acha que a mulher é o homem da casa. Então, a balança, cara, que o Senhor criou, ela tem que estar equilibrada. E hoje ela não está. Não tá. Ou ela pesa demais para um lado ou pesa demais para o outro. E eu vejo que hoje não é mais isso.
E acredito que Deus quer restaurar muito isso. Só que as pessoas precisam querer. E Precisam. levantar casais para isso, né? Só que as pessoas não estão, cara, de verdade. Vou ser bem sincero. As pessoas. Se você pegar e a grande maioria não quer. Eu acho interessante, a gente faz a nossa parte. Eu costumo dizer assim, eu estou à disposição para ajudar quem quiser, mas não tem como eu ficar correndo atrás de você para te ajudar. Você tem que estar disposto a querer ajuda, sabe? Então, precisamos estar atentos, estar disponíveis, e como a gente hoje está conhecendo a palavra, a gente também temos que tomar atitudes para sermos diferentes, né? Vamos para o 23, senão a gente só fica em um hoje. Mas eu vou chamar meu amigo de Romário de anjo agora, tá? Mas ele é, olha. E assim, eu falo, para você conhecer uma pessoa, você tem que perguntar para os de casa, né? Ele é um anjinho. Chegou assim para assim, curar feridas, sabe? Ai, É bom quando encontra isso, viu, Beth? É um anjinho. Pessoas excluídas das Assembleias Santas, capítulo 23. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Esse aqui não era, como que chamava? Eunuco. Uai, mas como que chamava aquela outra coisa que eles tinham que fazer no homem? Circuncisão. Circuncisão? Não, nada a ver. Uhum. Circuncisão não tem nada a ver com testículo. Ah, tá. Uai, mas e se o homem caísse e esmagasse? O problema é dele. Eita. Acho que era melhor morrer. Ai, meu Deus do céu. O 2. Nem um bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Bastardo que não teve filho? Não, bastardo é o filho da traição. Ah, tá. Nenhum 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não procure nem paz e nem bem? Não é ter paz com eles. Ah, tá. Não ter comunhão de forma alguma, né? Guerra o tempo todo. É eles lá e você aqui. Tá fechado, Neide. É eles lá e você aqui. 7. Não odeiam os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A santidade do acampamento. 9. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que, por motivo de poluição noturna, não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar, mas o cara nem tem culpa da poluição noturna. O cara estava dormindo. Bom, tá bom, deixa isso quieto. 12. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades.
Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se cobrirá as fezes com terra, igual gato. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. A respeito de fugitivos, prostitutas e usura, não entreguem ao seu senhor o escravo que tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês num lugar que escolherem alguma das cidades de vocês, se for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou prostituto, ou qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. Aqui também entra jogos de azar? Cara, Pode já não ser. sei. Mas pode Pode ser, né? ser também, né? E se ganhar na Mega também, não dá? Se ganhar na Mega, não pode dizimar? Fala, Não Luiz. sei. Aí o pastor vai querer o dízimo com toda certeza. Então, mas essa é uma questão que eu sempre pensei. Falei, meu Deus, se eu ganhar na Mega, se eu posso dizimar? Você Puxa pode vida, se eu dizimar, ganhasse mas uma você Mega, vai ser eu ia repreendido com arrumar toda os certeza. aparelhos da igreja. Você pode dizimar, mas você vai ser repreendida por ter feito isso com toda certeza. Nossa. 19. De um compatriota não devem cobrar juros. Eita. Ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aqui já é de outra forma, né? Porque tem um outro versículo que fala que ao invés de emprestar, você tem que dar, né? Não esperando receber. 20. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém os seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor seu Deus os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. A respeito de votos, se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, e isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus com as palavras que disseram, seja o teu falar sim, sim, não, não, né? Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade até ficarem fartos. Porém, não deve levá-las embora um cesto. Olha aí, quando você for no aniversário, vou levar para minha avó. Não, come lá. 25. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos. Ah, não pode pegar espiga lá na... viajando, hein? Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos. Porém, não devem colher nada com a foice. Eita. Não, tá falando que pode, pô. Ah, pode, tá falando que pode. E uma coisa, alguém aqui pode me confirmar, mas me disseram que nessas plantações, eles plantam os milhos, né? Olha, gente, desculpa, mas é tão gostoso roubar milho na BR, né? Mas, gente, é assim, o que eu ouvi, não sei se está correto, eles plantam na fazenda e aquela plantação fora da cerca
que, né, é federal, né? Eles deixam se as pessoas quiserem colherem, é verdade isso? Tem alguns que sim, tem alguns que não. Eu já ouvi falar, não sei se isso é verídico. Tem alguns que, tipo assim, cara, a gente fala de verdade. Pro cara, 3, 4, 5 espigas não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, Mas tem gente que abusa. aqui onde eu moro, acontece muito isso, porque aqui tem muita plantação. Só que é assim, eles fazem isso porque Onde você mora, Vanusa? Olha, eu moro na cidade de Bandeirantes, perto de São legal. Gabriel do Oeste. Por que que eles fazem isso? Porque senão depois, como aqui é BR e tem muito assentamento, se eles não fizerem isso, eles não conseguem ter uma colheita. Porque é assim, absurdo que eles enchem carro para vender. Então, assim, não é uma colheita, no caso, para se alimentar, né? Uma bolsa ou algumas espigas. Realmente, eles enchem um carro. Né? Então, eles fazem isso, eles plantam Só que aqui agora eles não estão fazendo mais isso, não estão plantando para as pessoas colherem. Eles estão contratando pessoas para ficar no meio da plantação para muitas vezes eles dão um tiro, porque assim, senão eles não conseguem colher, não tem colheita. Nossa. Então, assim, uma coisa que era para eles ter benefício, eles têm prejuízo. Eles abusam, né? Sim, assim, é absurdo, né? Eles Mas aí, vêm, enchem carro. A gente volta aqui para a palavra. Você pode colher para comer. Quando ele fala assim, não deve arrancar com a foice, você tá arrancando para poder vender. Passando com tudo, né? Tá, verdade, compreendi. E além igual deles uva. colherem para vender, eles ainda quebram, acabam, destroem. Tudo. Então é isso. Cara, eu fico impressionado com Deus o tempo todo, porque os detalhes dos cuidados, cara. Ele é perfeito, né? Por que você tem que se afastar do arraial para cavar um buraquinho, fazer suas necessidades e tampar, para que aquilo ali que vai causar, porque querendo ou não, é a impureza do seu corpo que causa doença, não fique no meio do povo. Então, você ver. Por que Deus tem que falar pro cara que ele tem que ir longe? Porque é o cuidado. Entende? A gente pode Ele é detalhista, né? A gente pode ver nesse... Desculpa, Éder, me meti, mas eu queria também falar a respeito desse 12, né? A gente vê essa relação de higiene com santidade de Deus, né? Nosso Deus é um Deus limpinho, não gosta de impureza nem sujeira. E assim também nós, né, a nossa casa, ela tem que ser limpa, arrumada, né? As nossas coisas bem ordenadas, porque Deus é um Deus de limpeza, de organização, ele faz as coisas certinho. Isso é uma característica para a gente também, né? Ele pedia lá para escolher um lugar para fazer reservado e além tampa, né? Que é para ninguém ficar ninguém ficar vendo aquelas impurezas ali. E o acampamento ficava limpo, né? Por quê? Porque ele passava ali, né? Então, eu vejo dessa forma também, de que essa questão de higiene, de limpeza, está relacionado com essa questão de santidade mesmo. Tem a ver, viu, Fabiana? Eu fico pensando assim, meu Deus, a minha casa está tão bagunçada. Será que Jesus está aqui dentro, no meio dessa bagunça? Então, assim... É o que eu ia falar, porque assim, eu sempre busco, né? Eu não sou desorganizada, não sou. Mas antes, né? Estou em processo, eu era muito desorganizada, né? Então, assim, e isso no meu casamento foi um problema, gente. Você não está entendendo? Quando a Fabiana fala aí, né? Que padroniza. Então, eu me sinto um pouco ainda, eu falei, meu Deus, igual falar com a Elizabeth, será que ele está aqui? Mas eu sei que ele está aqui, porque é um processo interior comigo,
né? Marisa, essa semana Jesus está na minha casa, que eu mandei ele limpar, tá uma beleza. Desculpa, Marisa. Ai, gente. Muito bom. Mas, Bom, Jesus amanheceu na minha cozinha. Mas, gente, precisamos é ser uma coisa, organizados. é uma coisa assim que hoje, principalmente hoje em dia, a gente fica, é difícil para a mulher, né? Você tem tanta tarefa, tanta atividade, não que você não queira fazer, né? Que às vezes foge do seu controle mesmo, né? Você tem N atividades para fazer, e aí você vê que você precisa também estar atuando ali dentro da sua casa. Isso me incomoda bastante, sabe? Me incomoda muito. Então, de vez em quando, eu preciso mesmo de ajuda, chamo alguém para me ajudar. E, porque, assim, é agradável quando você consegue ali, além daquilo que você faz fora da sua casa, você consegue ter uma organização dentro da sua casa, né? Eu acho que precisamos tomar, não estou falando que não tem que estar, mas precisamos tomar cuidado com a organização demais. Porque a organização demais também significa falta de vida na sua casa. Tudo que é demais, né? Entendeu? Então, tipo assim, você chega numa casa, tá tudo no lugar, tudo em ordem, tudo bonitinho, cara, não tem vida. Porque o que é vida? Por exemplo, cara, eu tenho uma criança, você acha que a minha casa fica organizada? Ela chega, eu tô aqui, ó, a cadeira tá aqui, debaixo de mim tá o patins dela, no meio da sala. E aí você fala, cata, recolhe, daqui meia hora tá jogado de novo. Então, Não, tipo, peraí, isso aí é ser organizado quando tem criança. Isso aí é alegria. Não tem. mas então, quando a casa, não estou falando de desordem, sujeira e tal, mas às vezes a desorganização é a alegria da casa. É porque tem movimento, Concordo. tem vida, tem coisa. E muitas vezes a gente fica traumatizado com isso, entendeu? Então, Éder, que frase, hein? Repete de novo. Repete, por favor. A desorganização é a alegria da casa. Não, você massageou meu ego agora. É brincadeira. ai, Deus. Mas, cara, e sobre Jesus está ou não, gente, ele tá no coração, né? A gente sabe disso, a gente tem certeza disso, mas a gente tem que lembrar que tem gente assistindo, né? Que às vezes não tem essa consciência. Mas Jesus, ele mora no nosso coração e é o nosso coração que tem que estar organizado. É o nosso coração que tem que estar centrado, que tem que estar limpo. Cara, olha isso. A limpeza do nosso coração é muito mais essencial do que a limpeza da nossa casa. A organização do nosso coração é muito mais essencial que a organização da nossa casa. Não adianta nada você ter uma casa limpa, organizada, pronta para receber alguém e o seu coração tá sujo, podre, desnutrido, sem essência nenhuma. Olha isso, cara. Porque é lá que ele habita, é com isso que ele se importa. E quando a gente tem um coração, o que é ter um coração sujo? O que os teus olhos estão vendo? O que você tem alimentado os seus olhos, a sua mente, a sua alma? É isso que alimenta o seu coração. Olha, essa palavra veio de encontro comigo, hein? Eu teve uma época que eu limpava a casa 3 vezes por dia. Hoje eu consigo limpar, faxinar uma vez na semana. E eu estava me sentindo muito muito largada com a casa. Mas isso me faz entender, porque assim, o dia que nós limpamos casa, nós não quer que ninguém suja. Não quer que ninguém desorganiza nada. E realmente, você é como se fosse o cabelo. O cabelo você não corta porque você fica ali preso naquele cabelo, né? Você fica refém, escravo do cabelo. Você não faz nada no cabelo porque você fica ali escravo do cabelo. Você não quer cortar, você não quer fazer nada porque você quer o cabelo daquele jeito. Né? Então você não se abre à mudança. É a mesma coisa a casa. Se você limpar ela todos os dias e você organizar ela todos os dias, você não quer que ninguém suje. Aqui em casa eu não quero que ninguém entre com o pé
com o calçado. Então é como se fosse uma prisão. Passa 2 dias, todo mundo entra com o calçado, né? Você tem que fazer igual faz no Japão. Você tem que pegar um tapetinho, colocar na porta da casa com chinelinho. Todo mundo que entra tira o sapato com o chinelo. Então o que tá dentro de casa não sai para fora e o que tá lá fora não entra dentro de casa. É bem isso. E às vezes, esse exemplo do 12 aqui, ele fala, organização é uma coisa, sujeira é outra. A sujeira você vê de longe, né? Igual a casa que tem criança, você vai chegar, às vezes tem um brinquedo ali jogado, tá desorganizado porque tá tendo vida, um exemplo como o senhor falou. Mas a sujeira é diferente, né? E a sujeira, o que tá ali, o odor, são coisas realmente que não... Quando ele dá esse exemplo aqui, ele está falando também dessa questão. A sujeira não é algo agradável, a sujeira em si. E tem pessoas que elas acostumam. Um exemplo, eu falo sempre assim, quem tem cachorro, dependendo da forma que cuida, você chega, sente que ali tem um cachorro, né? E assim é a nossa vida, como você deu o exemplo do coração. Que sujeira que está lá dentro? Às vezes tem a sujeirinha que a gente nem consegue ver. Ou vê e faz de conta que não tem, mas está ali. Um ressentimentozinho, uma magoinha. Fala da pessoa aí, você já sente que, né? Tá ali escondidinho, guardadinho. Às vezes, eu quando era casada, eu tinha muita essa preocupação, não deixar prato sujo de ter tal. Hoje, às vezes, eu tomo água e falo, deixa aí, quando eu quiser eu te lavo. Eu boto lá o copo na pia, eu tô sozinha, ninguém vai ver mesmo, só tem eu vendo. Né? Um exemplo, se alguém chegar aqui em casa, mas esse copo, eu estou na minha casa, meu bem, eu lavo a hora que eu quero. Minha casa e minhas regras. É bem aquilo assim que você tudo tem que ter coerência, né? Isso, tem que ter um peso, né? Tem que ter uma medida certa. É a mesma coisa, tá falando do esposo, que o esposo por exemplo, meu esposo, ele limpa mais a casa do que eu. Então, assim, mas assim, já teve época de eu limpar a casa mais que ele. Mas hoje ele tem mais tempo que eu. Então, seria uma forma que, se no caso eu faço mais em casa do que ele, eu faria mais que ele em casa, né? Então, assim, é como se fosse um meio termo. Você não é muito e você não é pouco, né? Tem que ter um equilíbrio, né? É o equilíbrio, é a troca, né? E ele, por que ele faz? Porque ele tem um tempo a mais que você e ele quer amenizar seu sofrimento, vamos dizer assim. Então eu faço para amenizar, porque eu tô tendo esse tempo a mais. Linguagem do amor. Exatamente. Fechou, gente? 6h35. Será que um dia a gente consegue ler 2 capítulos até as 6? Tem que ler 3, 4, porque senão vai virar um mês e a gente lê o Deuteronômio. Eu tava fazendo as contas aqui. Tem que ler 10 capítulos nessa semana pra gente terminar e partir para outro livro semana que vem. Ou se não... A gente está no 23, chegou no 23, estamos no 34, né? Ou se não, tem que montar um outro grupo para tratar de coisas de casa e do coração, né? Mas eu estou gostando tanto dessa nossa leitura, uma reflexão, uma conversa. Isso é bom. Mas, gente, quando a gente volta para isso aqui, a ideia de ler a Bíblia ela é muito boa, mas a ideia de estudar e de que com a vivência de cada um a gente aprender acrescenta muito mais do que se a gente ficasse só lendo. Então, por isso que eu deixo correr, deixo rolar, porque eu acredito que é a maneira que Deus vai curando e tratando e fazendo cada um crescer, entendeu? É muito bom. Sim. Hoje foi um aprendizado que, assim, foi muito mais gratificante a discussão, os interpretados, de que a própria leitura que o Éder falou agora. Teremos uma casa totalmente desorganizada, bagunçada, suja, mas teremos coração puro e limpo. Aprendemos muito hoje. Falaram hoje. Você, tipo assim, ganhamos o dia já. Já tá. 100%. Muito top. Sabe que dessa forma fixa mais, hein, né, Éder? Nossa, dá para ficar ruminando o dia todo. Ela tem um coração organizado, limpo, em todo sentido, de que é
uma casa totalmente limpinha, onde não tem alegria, não vai ter vida, né? Nós tudo no lugar, tudo certinho, não tem nada ali. É isso aí. Muito bom, Deus foi é top. muito bom. Deus é muito bom. Vamos finalizar então? Vanusa, pode falar, Neide. O seu Vanderlei falou aí, verdade. Um exemplo, eu moro sozinho, então eu não tenho vozes conversando. Então, às vezes eu deixo a bagunça, a roupa no sofá, alguma coisa, e falo, ai, Neide, está muito bagunçada. Organiza essa casa. Se tivesse alguém cobrando, você entendeu? Você mesmo fala com você mesmo, né? Então, assim, às vezes a bagunça é intencional. Eu falo, gente do céu, lá em casa tá precisando organizar, passou um furacão lá dentro. O furacão se chama Neide, mas é uma forma de eu conversar comigo mesmo, entendeu? Guarda esse sapato, não deixa esse sapato no tapete na sala. Então, assim, é isso aí mesmo, viu? Então, Mas casa que tem bagunça tem vida, tá? Se vocês virem na minha casa, vocês vão ver que tem vida. exatamente. Tá tudo fora do Neide, lugar. sua casa é Mas tem, organizada. você tem o coração limpo e tá Olha o que me organizado. conhece falando, é organizado, mano? É muito organizada. É o jeito de trabalhar, né? É. As pessoas que trabalham Nossa, comigo falam assim, demais. Todo mundo organizado. impressionante, atende o dia inteiro quando termina de atender, tá tudo organizado. Gente, eu vou Tudo lavando, limpo. atendo o cabelo, já lavo a cumbuca, já guardo o pincel. É automático, é automação. E Essa quando eu vejo semana, uma pessoa trabalhando comigo, né, Vanusa, que não faz isso, sim. putz, Essa semana eu tava pensando, eu tenho que fazer que nem a Neide, terminar tudo e estar organizada. Mas por exemplo, no trabalho é bom porque você já está pronto para começar o outro. eu E faço aí, se desse você jeito. para, a gente vai perder tempo para fazer todo o projeto de limpeza para atender o próximo, é tempo que você perde. Ainda mais para vocês que o trabalho você depende do tempo para poder atender. Não, eu falo isso para elas. E na organização você consegue agilidade, trabalhar mais. E às vezes em casa, um exemplo, às vezes em casa meu marido falava isso aqui, eu digo, amor, essa bagunça aí é minha organização. Eu me acho nela. Então, tipo assim, meus papéis, meus cadernos, tá tudo ali em cima de uma mesa. Não é, aos olhos de outros vai ser bagunça. Mas na minha mesa ali é minha organização. Eu sei o que eu vou encontrar do jeito que eu deixei. Se alguém tira aí já me incomoda. Aí vem a esposa, organiza a mesa, deixa tudo limpinho, você nunca mais acha aquilo lá que você marcou. A minha mãe, ela fala assim, eu tô doida para você vir de férias para fazer aquela faxina aqui em casa, porque só eu tenho coragem de jogar tudo fora. É bem isso. Neide, gostei da sua câmera aberta, viu? Parabéns. Só hoje. Ai, Só hoje. Às vezes eu fico aqui, eu fico tendo algumas emoções e a câmera aberta, eu falo, esse povo vai achar que sou louca, né? Às vezes eu leio alguma coisa e falo, meu Deus, olha só, isso aqui falou comigo. E eu sozinha aqui, eu vou interagindo, e a câmera aberta pode ver e achar que eu sou louca. Não, mas deixa assim, eu gosto de ver. Gente, isso que a Neide falou, um negócio que vocês têm que aprender para a vida, tá? Só hoje. Faça coisas diferentes só hoje. Vai para academia só hoje. Caminhe só hoje. Mas que esse só hoje seja todos os dias. Todos os dias. Muito Por isso que bom. só por hoje eu disse, Weber. Ontem eu falei, não vou fazer nada. Cheguei da igreja, nem saber, eu vou dormir hoje. Só por hoje eu vou descansar. E realmente, gente, eu entrei, eu deitei, acho que eram umas 3 horas da tarde. Acordei umas 7 da noite. Tomei um banho, e dormi de novo. E acordei agora. 4h20. Putz, precisava disso, Às vezes precisa. Às vezes precisa parar, né? Precisa resetar. Isso aí. Fechou, gente? Aprendemos muito isso. A gente vai dar 7 horas já daqui a pouco. Não vou precisar hoje. Ai. Vanusa, você pode orar pela gente? Para finalizar? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai, onde compartilhamos, Senhor, de certa forma, um testemunho de cada um, Senhor. E isso, Senhor, faz uma diferença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai, por este momento, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está nesse grupo, Senhor. Aqueles que não podem estar conosco, Senhor, que o Senhor vai alcançar cada um deles, Senhor, porque eles possam voltar, Senhor. E que cada vez mais pessoas possam se achegar, Senhor, porque
Nós necessitamos, Senhor, de comunhão, de ouvir a tua palavra, Senhor, deste momento, Senhor. Senhor, esteja com cada um que está saindo agora para o teu trabalho, Senhor. Esteja com cada um, Senhor, na sua casa, Senhor, fazendo, Senhor, aquilo que muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, que é estar tendo um momento contigo, Senhor. Então, Senhor, vai tocando, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento, Pai. Obrigada, Senhor, por este dia, pelo dom da vida, Pai. Muito obrigada. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Depois dessa conversa incrível, desse aprendizado maravilhoso e essa oração, a gente finaliza aqui a nossa leitura de hoje. A gente conseguiu ler 2 capítulos, mas Deus mesmo assim transbordou e falou muito com a gente através das vidas. Se você gostou, curte, compartilha, manda isso para um amigo. Se você ficou com alguma dúvida, comente. E se você gostar e tiver a fim de participar ao vivo com a gente pelo Meet, fique à vontade, mande um comentário que eu vou te responder e te colocar no grupo para que você receba o link e esteja conosco, participando dessa leitura e crescendo e acrescentando a sua história para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida excepcional na presença do Senhor e que você possa buscá-lo todos os dias.